Vamos ler a palavra. Glória, glória. Não sou maior que ninguém, nem menor. Sou um pregador da palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Verso 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, o verso 3: bem-aventurado os pobres de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Oh, glória! Aqui é o primeiro versículo. Se fôssemos falar isso aqui, eu ficaria a tarde inteira falando sobre todas essas bem-aventuranças, e eu te cansaria, e eu também me cansaria. Louvado é o nome do Senhor. Bem-aventurado os pobres de espírito. Eu vou ficar apenas nesse versículo, nesse dia de domingo. Glória ao nome do Senhor. Bem-aventurado, eu queria decifrar aqui algumas palavras primeiro. E a primeira seria bem-aventurado. Bem-aventurado. O que você entende, prezado, que me escuta através desta live? O que você entende por bem-aventurado? Jesus falou, saiu dos lábios do nosso mestre, bem-aventurado. Aleluia. O que isso quer dizer? O que Jesus quis dizer com a expressão bem-aventurado? Aleluia. Eu entendi que até inclusive tem uma outra Bíblia na linguagem de hoje, que bem-aventurado ela descreve assim, feliz, aleluia, felizes os pobres de espírito. Então nessa outra linguagem a gente já entende que bem-aventurado é feliz. Oh, glória! Bem-aventurado é feliz. O mundo anda à procura de felicidade e não consegue. E eu vi pessoas escrevendo no Facebook dizendo assim: a felicidade é uma utopia. A felicidade não existe. Tem muita gente hoje pensando que a felicidade não existe. E aqui, essa palavra bem-aventurado é feliz. Então Jesus está dizendo que existe sim. Existe felicidade. Aleluia. A felicidade é muito companheira da paz. Quem tem felicidade automaticamente tem que ter paz. Bendito é o nome do Senhor. Paz não é ausência de guerra. Paz é um estado de bem-estar. É difícil de a gente entrar nesse assunto profundo. Glória ao nome do Senhor, que só a Bíblia Sagrada tem. A Bíblia Sagrada trata no profundo do homem, lá no recôndito da alma. O que é bem-aventurado é feliz, é ter paz na vida. Glória ao nome do Senhor. Você já imaginou o crente sendo feliz, tendo felicidade e tendo paz na vida? Prezado, só isso aqui já dá vontade de ficar crente umas 10 vezes. Dá vontade de aceitar Jesus umas 10 vezes, mas não precisa, porque uma só é suficiente. Só para ter a paz na vida, só para ser feliz. E Jesus disse assim, bem-aventurado, felizes os que têm paz.
Glória ao nome do Senhor. Outra palavra do bem-aventurado é próspero, abençoado. Você viu o que é feliz? Então seria assim, Jesus dizia assim, abençoado os pobres de espírito. Você viu? Glória ao nome do Senhor. Você viu o que é a palavra bem-aventurado? Feliz, próspero, abençoado. Louvado é o nome do Senhor. E agora eu quero abrir um parênteses aqui. Eu gosto de ler a Bíblia às vezes ao contrário, porque tem uma outra mensagem. Então eu vou ler, já que bem-aventurado é abençoado, né? Então eu vou ler esse versículo ao contrário. Olha, abençoado é amaldiçoado. Então diz assim, amaldiçoado os ricos em espírito, porque deles é o reino do inferno. Não seria essa a leitura ao contrário? Então isso quer dizer que se você não é bem-aventurado, você não tem o reino dos céus. É uma coisa séria. Se você não é bem-aventurado, você é amaldiçoado. E não tem o reino do céu não, porque você não é pobre de espírito. O reino é do inferno, é outro reino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Bem-aventurado. Essa bem-aventurança, essa prosperidade que aqui fala, né? Bem-aventurado é próspero. Essa prosperidade, essa visão de prosperidade não é a visão humana. Não é a minha visão. Sabe por quê? Eu olho assim e digo assim, alguém dissesse para mim assim, pastor Osir, mostra para mim, diga para mim daqui de Bragantina um homem próspero. Eu não sei quem é o mais rico daqui de Bragantina, onde eu moro. Mas se eu conhecesse, eu dizia, é fulano porque tem fazenda, tem casa, tem carro, tem dinheiro no banco. Ele é próspero. Aí dizia assim, pastorzinho, então diga assim, mostra um homem pobre que não é próspero aqui em Bragantina. Eu dizia, não precisa nem ir muito longe. É eu que pago aluguel, não tenho casa para morar, tenho as minhas enfermidades. Não é a visão humana, não é essa? Aí, na visão humana, a pessoa dizia, ele não é próspero, não. Próspero é aquele fulano lá. Aquele tem isso, tem aquilo, tem mais aquilo. Aquele tem, Deus abençoou. Não é essa a visão de prosperidade? Mas na visão de Deus é diferente. Deus não conta com as riquezas do homem. Dinheiro para Deus é lixo. As riquezas para Deus não é carro, não é casa, não é fazenda, porque tudo isso Ele fez. Tudo é fábrica de Deus, é Ele que fabricou, Ele que fez. Aliás, Ele criou. Bendito é o nome do Senhor. Então Deus não vai olhar dessa visão humana quando Ele disse, Jesus quando disse assim, bem-aventurado, quer dizer próspero. Ele não estava dizendo você vai ter carro, casa e fazenda e tal. Não. Aleluia. Então qual é a prosperidade, pastor Osdir? Aleluia. Prosperidade é aquele pobre que às vezes não tem nada, mas dentro dele está o reino de Deus. Oh, maravilha. É aquele que sofre para pagar as suas continhas no mês. Tem que esticar para dar certo. Aleluia, mas dentro do coração dele está fervilhando das coisas de Deus. Próspero é esse. Glória ao nome do Senhor. Aquele que
tem bens, imagine. Aleluia. Podia fazer muito melhor do que nós. Eu faço os trabalhos da rua, mas às vezes está difícil, falta dinheiro para... Que nem agora eu preciso de uma caixa, eu preciso de microfone, eu precisava de uma barraca para mim colocar, armar ela assim, porque o sol aqui é muito forte, eu já tenho 63 anos de idade. Quanto custaria isso? Uma mesa de som? Isso ia dar mais de R$2.000. Aleluia! Então eu vou lá com uma caixinha, às vezes funciona, às vezes não funciona. Aleluia! E vou lá fazer a obra de Deus. Agora imagine, prezado, se fosse uma pessoa que tivesse bens, né? Eu ia lá, comprava uma caixa de último tipo, um som belo, bom, para fazer a obra de Deus. Mas Deus não conta com essas pessoas, porque não é próspero. Próspero é aquele que está quase cuspindo o coração, vai sair lá falar da palavra de Deus. Aleluia. A visão de Deus é diferente da nossa visão. Deus disse para Samuel assim, ó, 1 Samuel 16:7. Samuel, cuidado, Samuel, porque eu não vejo como o homem vê. Deus mandou ungir um rei e chamou a atenção de Samuel. Não olhe com os teus olhos. Não olhes com os teus olhos humanos, Samuel, porque eu não vejo conforme o homem vê. Aleluia. Isso é ser próspero. Muitas vezes a nossa situação é que temos pouca coisa para sobreviver. Alguém olha para nós e diz até assim, é amaldiçoado. Deus não está com ele. Ele não tem nada. Mas faz 15 anos que eu nunca dormi sem me alimentar. Glória a Ele! Oh, bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Você é próspero segundo o homem? Ou você é próspero segundo Deus? Aleluia. Glória. Próspero é aquele que às vezes tem um desejo tão grande de ajudar na obra financeiramente. Eu acho que o crente mesmo, o prazer dele é ajudar na obra. Aí ele chega lá na igreja, ele leva um doisinho lá de vez em quando, R$2, R$3, eu não tenho mais. Mas o desejo dele é dar 300, 500 numa oferta. Desejo de ajudar. Mas ele não tem. Só que aqueles R$2 que ele dá lá com tanto sacrifício, porque ele ganha pouco. Isso aqui diante de Deus, prezado, é muito forte. Oh, glória. Então dá a impressão que o que menos dá na igreja é o que mais Deus... Vocês viram Jesus falar de uma pobre viúva? E ainda falou que lá chegava ali e dava do seu sobejo, dava muito dinheiro no templo. E não chamou a atenção de Jesus. O que é que chamou a atenção de Jesus? Uma viuvinha que chegou lá com uma moedinha, a última moeda. Aquilo chamou a atenção de Jesus. Próspero! Era aquela mulher que tinha apenas uma moeda. Você viu a diferença? Você viu a diferença da visão do homem sobre prosperidade e a diferença da visão de Deus? Oh, glória! Por isso que Jesus falou, bem-aventurados são os pobres. Alabaste de cantarabai. Eita glória! A igreja não conta com rico, não. Rico não ajuda a igreja. A igreja conta com os pobres de espírito.
glória ao nome do Senhor. Uma ofertinha de um pobre lá que tira lá não sei da onde. Move os céus, aleluia. Move a igreja. Esse é próspero. Se Jesus ficasse na igreja olhando na hora da oferta, aquele que tem bastante dá até um molho de dinheiro, para ele não faz diferença. Jesus não ia nem ligar. Mas quando chega um assalariadinho lá dar a sua oferta, às vezes até com vergonha. Aquela mulher que Jesus falou, parece que ela estava envergonhada, porque, nossa, tanta gente dando tanto para a obra, e eu tenho uma vontade de ajudar, mas não tenho. Parece que ela foi disfarçada assim, para que não chamasse a atenção, pelo pouco que ela estava oferecendo. E não chamou a atenção de ninguém, mas Jesus estava ali. E Jesus viu. Eita, glória! A bênção é quando Jesus vê. Oh, glória! O que é ser próspero? O que é ser bem-aventurado? Aleluia! Eu vou passar para um outro ponto só desse versículo. Aleluia! Porque senão eu fico a tarde inteira falando sobre isso. Eu me alegro em saber que o Senhor é com os pequenos. Oh, glória! Exaltado é o nome do Senhor. Aí, a segunda seria pobre de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Glória ao nome do Senhor. Só vai entrar no céu aquele que for pobre de espírito. Pobre de espírito. O que quer dizer isso? O que Jesus queria dizer com pobre de espírito? Também tem uma outra versão bíblica que diz assim: pobre de espírito, diz humilde. Então, pobre de espírito é humilde. Humilde diante de Deus. Aqui nesse versículo, é humilde diante de Deus. Bem-aventurados humildes, porque deles é o reino do céu. O que é humilde? Aleluia. É uma pessoa que diante de Deus ele se sente pobre. Às vezes ele até tem bastante coisas aqui na terra, mas quando ele olha para Deus, ele faz que nem o salmista fez. O salmista era rei Davi. Ele escreveu no Salmo 40 e 17, se não me fala a memória, escreveu assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Oh, glória! O salmista, prezado, o rei Davi, quando ele chegava diante de Deus, imagina, ele era rei, ele tinha status, ele tinha riqueza, mas quando ele olhava a potencialidade de Deus, quando ele olhava para Deus, ele dizia: eu sou pobre. Ele se colocava diante de Deus como pobre e necessitado, diante dos recursos inesgotáveis de Deus. Ele era necessitado, ele era carente. Todo homem, quando chega diante de Deus, é como um mendigo espiritual. É pobre. Aleluia. Toda vez que nós chegamos diante de Deus, nós não podemos chegar com aquela pompa. Eu tenho fama. Eu tenho uma página de 50 mil seguidores. Grandes coisas. Eu tenho um anel aqui no meu dedo, ó, teólogo. Grandes coisas. Tudo isso, o apóstolo Paulo falou, é trapo de imundícia. Oh, glória! Quando chega diante de Deus,
Tem que chegar como pobre. Eu sou pobre, eu sou necessitado, eu sou carente de ti, Senhor. Se o homem chegar diante de Deus como bonzão, eu vou ajudar Deus, porque eu tenho muito recurso. Coitado. Alabacebicantarabai. Chegar diante de Deus como pobre mesmo. Você pode dizer hoje assim, você que está me escutando nessa live, você pode dizer para Deus: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Ou você pode dizer: pastor, eu não posso dizer porque na minha garagem aqui embaixo tem 5 carros de último tipo. Quem sabe você pode dizer: eu tenho até uma Lamborghini aqui, ó, um Camaro amarelo. Grandes coisas para Deus. Aleluia. Mesmo que você tenha, diante de Deus você tem que dizer: Senhor, eu digo o teu nome, eu digo o meu, eu, pastor Osdi, sou pobre e necessitado. Mas tem uma coisa, eu não pereci ainda, não é porque eu sou, que eu tenho, não, é porque o Senhor cuida de mim. Oh, glória ao nome do Senhor. Aqui dá a impressão que o Senhor só cuida daquele que é pobre e necessitado. Se você chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não preciso. Deus não está nem aí com você. Você não precisa. E Deus olha e diz: ele precisa, mas ele está estribado nas suas riquezas. Louvado é o nome do Senhor. Você é pobre de espírito? Aleluia. Quando é que você chega diante de Deus assim com a pompa, dizer: Senhor, aqui está o pastor Osni. Grandes coisas. Aleluia. É interessante que quando nós chegamos diante de Deus, a magnificência de Deus, a grandeza de Deus, se Deus te mostrasse uma revelação do céu, sabe o que você faria primeiro? Eu posso dizer porque eu já recebi. Você se jogava por terra. Você se prostraria na terra. Você botaria a boca no pó diante de Deus. Mas isso só fazem aqueles que são pobres de espírito. Oh, glória! Bem-aventurado os pobres de espírito. Oh, glória! Vamos ser pobres de espírito? Aleluia! Os nossos diplomas caem tudo por terra diante da magnificência de Deus. Os grandes desta terra, se chegasse diante de Deus, nem consegue chegar lá. Mas se chegasse diante de Deus, seriam fulminados por causa da sua arrogância, por causa da sua autossuficiência. É o pecado do século, viu? Autossuficiência. As pessoas, aleluia, não atribuem mais a Deus as suas bênçãos. Eles atribuem ao seu ego. Nós vivemos na época do ego. Até muitas mensagens pregadas aí que eu me assusto. Mensagens egoístas. Mensagens mexendo com o ego das pessoas para ser agradável. Aleluia. Não é mensagem de Deus. Deus não vai massagear o teu ego. Não. Se você pensa que Deus vai massagear o teu ego, você está enganado. Deus quer tirar o teu ego. Porque egoístas não chegam na presença de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Bem-aventurado os pobres de espírito. Aleluia. Porque deles é o reino dos céus. Eu estou me demorando um pouquinho. Só um versículo. E eu já imagino se eu falasse todos esses pontos desse Mateus 5, né? Parece que é 8 ou 9
bem-aventurança. Glória ao nome do Senhor. Agora eu quero trazer a outra parte, a 3, né? O reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino, aleluia, dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus falou sobre o reino dos céus? Bom, nós vivemos aqui nessa terra no meio de 3 reinos. Aqui nessa terra hoje, nesse mundo, tem 3 reinos. Tem o reino do homem, tem o reino de Deus e tem o reino do maligno. 3 reinos. Um reino é influenciado e os 2 influenciador. Influenciador quer dizer, ele comanda. Só um reino é comandado. E os outros 2 comandam, está no comando. Qual é o reino comandado? Qual é o reino submisso? O reino do homem. O reino do homem não se comanda sozinho. Aleluia. O reino do homem é comandado por um desses 2 reinos. O reino de Deus ou o reino do diabo. Aleluia. Ou o reino de Deus ou o reino do diabo. O reino do homem, ele é comandado por um desses 2. O reino de Deus pode comandar o reino humano. O reino do diabo também pode comandar. Aleluia. Esses 2 reinos vivem atraindo-nos. Aleluia. Para que sejamos comandados por ele. O reino de Deus e o reino do diabo. Eu desde criança, eu vivo recebendo propostas desses 2 reinos. E pela misericórdia de Deus, eu tenho aceitado o reino de Deus, é ele que me comanda. Glória a Deus. Mas existem outras pessoas que não são comandados pelo reino de Deus. Aí sobra o quê? O reino do mal. Eles promovem o reino do mal. Você notou que no reino de Deus até os hinos são diferentes? A música é diferente no reino de Deus. A música do mundo, a música secular, já é do reino do mal. Aleluia. Quem comanda os cantores seculares é o reino do mal. As mensagens não pertencem ao reino de Deus. As mensagens das músicas mundanas hoje, toda a maioria, 100%, pertence ao reino do diabo. Por isso que o crente não aceita. O crente tem aversão às músicas do mundo. Por quê? Porque é outro reino. Aleluia. É o reino do diabo. E por que o crente gosta dos louvores, dos hinos aí, gospel, né? Alguns até meio estranho, mas deixa pra lá. Aleluia. As mensagens vêm do reino de Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então aqueles que são comandados pelo reino de Deus, eles jamais colocam música mundana nos seus lábios. Se ele colocar é porque ele está já sendo comandado pelo reino do mal. O reino do homem não se manda. O homem não se manda. Aí eu faço o que eu quero, eu chamo de mentiroso. Aí eu aqui na minha vida eu escolho, faço o que eu quero. Não. Ou você é atraído pelo reino de Deus, ou já está atraído pelo reino do mal. Aleluia. Para você estar no reino do mal, é só não aceitar o reino de Deus. 3 reinos. A nossa vida
aqui resume-se em 3 reinos. Um comandado, que é o reino do homem, e os outros que comanda. Aleluia! Qual é o reino que está te atraindo? O reino de Deus ou o reino do mal? A Bíblia diz assim, ó: o mundo jaz no maligno. Toda a intenção do homem que não conhece a Deus é do mal. O diabo trabalha, aleluia, através do reino do homem, através do reino humano. O diabo trabalha na política, o diabo trabalha nas modas, o diabo trabalha na música mundana, o diabo trabalha nas televisões, e assim vai indo. O diabo trabalha nos meios artísticos, tudo tem a mão. A nata da sociedade sem Deus trabalha para o diabo. Aleluia. E o reino de Deus? O reino de Deus está inserido nas igrejas, pregando, anunciando a palavra de Deus. É claro que tem algumas falsas no meio, claro. Mas tem que ter para revelar a verdadeira. Esse é o reino de Deus. Então aqui na terra é visível o reino de Deus e o reino do diabo. Você viu uma igreja evangélica cantar música mundana? Não tem. Por quê? Porque no reino de Deus não entra música mundana. Aleluia. No reino de Deus não entra a voz do diabo. Aleluia. No reino de Deus não. E no reino do diabo também não entra as coisas de Deus. Por isso que eles nos chamam de louco. Por isso que eles não nos entendem, porque a mensagem que eles recebem é diferente. Não é do reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. E Jesus falou assim, ó: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui já tem outro reino. Aleluia. Que é o reino de Deus. Pastor, qual é a diferença do reino de Deus? A Bíblia fala do reino de Deus e do reino dos céus. Qual é a diferença do reino de Deus e do reino dos céus? Bom, quase não há diferença. Porém, o reino de Deus, aleluia, é invisível. Aleluia. O reino de Deus, o homem não tem acesso por enquanto ao reino de Deus. Glória ao nome do Senhor. O reino de Deus é muito mais abrangente. E o que é o reino dos céus? O reino dos céus é o reino de Deus que foi revelado ao homem. Glória a Deus. O reino de Deus é de Deus. E o reino dos céus é o reino de Deus que foi revelado para nós. Aleluia. O reino dos céus é a igreja. A igreja representa o reino dos céus na terra. É o reino de Deus revelado por Deus. Alabacibicantarabai. Igreja não é qualquer coisa não. Ah, mas aquela igreja é coberta com palha. Não importa. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou, disse Jesus, no meio deles. Oh, glória! A igreja, aleluia, ela é agente do reino dos céus. Oh, nós estamos aqui no meio desses reinos do qual eu falei, mas nós estamos influenciados pelo reino dos céus. Oh, glória! Pelo reino de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu vou fazer uma comparação aqui. São Mateus, eu estou lendo em São Mateus, então eu vou fazer uma comparação. São Mateus não é a Bíblia. Não.
perguntasse para mim, pastor, São Mateus é a Bíblia? Eu ia dizer não. São Mateus está inserido na Bíblia. A Bíblia é 66 livros. São Mateus é uma parte da Bíblia. Assim é a mesma coisa, comparando o reino de Deus com o reino dos céus. O reino de Deus é um, e o reino dos céus é uma parte que Deus revelou através de Jesus Cristo para os seus. Aleluia. E até a Bíblia diz que a Bíblia diz que a igreja, aleluia, é o reino de Deus. A igreja que revela as coisas de Deus. Quando você está num culto, Deus está revelando o reino, aleluia, para aqueles que estão ali presentes. Você está glorificando a Deus, Deus está revelando o reino para você. Oh, glória ao nome do Senhor. E aqui diz, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para estar na igreja, para receber essa influência do reino, tem que ser pobre de espírito. Tem que estar no estado de carência. Quando você entra na igreja, aleluia, você não pode entrar todo empolgado assim, com o peito levantado, cabelo. Não. Você tinha que entrar meio arcado assim, dizendo, Senhor, eu sou carente. Eu estou no teu reino, Pai, porque eu quero encher a minha vida do teu reino, da influência do teu reino. Oh, glória ao nome do Senhor. Exaltado seja aquele que revelou este reino para nós. Oh, glória. Quem é que está te influenciando aí? O reino de Deus ou o reino do diabo? Se alguém perguntou para mim, pastor, crente pode cantar essas músicas? Tem umas músicas que são verdadeiras poesias, pastor. Crente pode cantar? Eu disse, se quiser cantar, pode. Mas na Bíblia, aleluia, no reino de Deus não é aceito. Não é aceito, vai perder o reino, hein? Por causa de uma música, você pode perder o reino. Por causa de você balançar o esqueleto aí numa dança. Oh, você está perdendo o reino. Você está mudando de reino. Aleluia. Essa é a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Que o Senhor continue nos influenciando no seu reino. Nós pertencemos à igreja. Nós estamos na igreja, aleluia, reunidos, aleluia, glorificando o Rei, aleluia, entrando no seu reino. Bendito é o nome do Senhor. Deus te deu o reino, e esse reino é na igreja. Aleluia. A igreja é o teu reino de Deus, o teu reino dos céus. Oh, glória. Nós vamos na igreja para buscar Deus. Nós vamos na igreja para adorar Deus. Não tem nada com o reino das trevas, não. Oh, glória. Há uma diferença, prezado. Há uma linha. Aleluia. Há um marco de divisa. E isso não pode ser quebrado. Há um marco de divisa entre o reino de Deus e o reino do diabo. Há um marco de divisa. Aleluia. Até ali você vai, dali você não pode passar. Porque a gente tem que conviver com as pessoas do reino do diabo. Porque a gente vive nessa terra. O mundo jaz no maligno e a gente está aqui no meio. A gente tem que comprar, vender, trabalhar e tal. Tem que viver nessa terra. Mas o nosso objetivo, o nosso pensamento é lá naquele reino. Alabacibe cantarabai. É o reino de Deus. É o reino de Deus na terra. O meu desejo é que o reino de Deus comece a te influenciar aí na tua casa, no teu lar, onde você estiver. Aleluia.
Que você se deixe ser atraído por esse reino. Assim como o imã atrai o ferro e puxa para si. Eita glória! Eu espero que o reino de Deus faça isso em você nesta tarde. Em nome de Jesus Cristo. Que você seja atraído pelo reino de Deus. Aleluia. E que esse imã seja colocado ao contrário para o reino das trevas. Aleluia. O reino das trevas para o crente é um imã colocado ao contrário. Ao invés de puxar, ele empurra. Aleluia. O reino de Deus e o reino das trevas não se atraem. O reino de Deus é o reino de Deus. O reino das trevas é o reino das trevas. Aleluia. Exaltado é o Senhor para sempre. Oh, glória. Sinta a presença de Deus aqui nesta mensagem. Oh, glória ao nome do Senhor. Glórias a Jesus. É muito gostoso, prezado. Alabá-se-lhe cantarabai. Eu vou cantar mais um hino. E depois estarei encerrando esta live, meu prezado, minha prezada, nesse domingo maravilhoso. Deixa-se ser atraído pelo reino de Deus. Vai na igreja, prezado. Vai na igreja. Deus vai usar alguém ali para falar com você. Aleluia. Ontem alguém disse para mim: eu não vou na igreja porque só tem safado. Disseram isso para mim. Eu falei: aonde você está é pior ainda, que se você não se cuidar, eles tiram a tua vida. Ela regalou o olho e falou: é mesmo, né? Eu falei: então, se você acha que lá só tem safado, vá lá então. Aleluia. Porque é aí onde você está é pior. E ele falou: eu vou lá visitar tua igreja, vou lá. Eita glória ao nome do Senhor. Imagina a ideia do reino de Deus que esse homem tem. Oh meu Deus, tenha misericórdia. Que Deus vai tirando as repulsas, aleluia, da igreja. Quem sabe você teve uma decepção, porque onde tem gente, há decepção. Aonde tem gente, há problema. Então na igreja tem isso. Não é todos que são crentes que estão na igreja. Tem gente ali que está se aprimorando, se preparando, e tem os seus pecadinhos, suas fraquezas, e Deus vai trabalhando no coração deles. Tem uns que Deus trabalha tão rápido, e tem outros que demoram um pouco, mas todos estão se preparando, aleluia, para entrar nas mansões celestiais. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Que Deus possa vos abençoar, meu prezado. Aleluia. Quem sabe você sentiu que está sendo influenciado pelo reino do mal. Aleluia. Quem sabe você diz assim: ah, pastor, eu não resisto às músicas mundanas. Peça a graça de Deus, e Deus está te libertando aí agora no nome de Jesus Cristo. Eita glória, receba aí, aleluia, a atração do reino de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu não conseguiria viver sem ir na igreja. Se por uma questão ou outra eu fico um pouco sem ir na igreja, eu fico quebrado. Eu não vivo sem a igreja. Louvado é o nome do Senhor. Você vive sem a igreja? Não faz falta a igreja para você? Então não faz falta o reino de Deus para você. Então quer dizer que você não está no reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu vou cantar o hino e estaremos encerrando esta live. Glória.